A questão. A questão hoje é a busca da verdade, antiguidade e Idade Média. A partir de agora, a gente começa a trabalhar uma espécie de revisão geral de tudo o que a gente viu até agora. O assunto de hoje se liga às questões referentes à teoria do conhecimento. Vai ser bem interessante para vocês, inclusive com a possibilidade de que nós repitamos algumas questões que já apareceram. Se aparecer de novo, melhor para vocês que já responderam em outro exercício, poderão responder de novo. Bom, retomemos o conceito de teoria do conhecimento. Vimos que é uma parte da filosofia e essa parte cuida de investigar as condições do saber verdadeiro, ou seja, como é que eu devo proceder para que o conhecimento que eu produza possa ser reconhecido como verdadeiro. Ao longo do tempo, os filósofos conceberam um conceito de verdade. E aí nós já temos o primeiro problema, porque para que eu defina que um conhecimento é verdadeiro, primeiro eu devo saber o que é que eu estou chamando de verdade. Nós vimos isso bem tranquilamente nas outras aulas. E vimos que os filósofos começaram a trabalhar isso muito cedo. Na Antiguidade e na Idade Média, esse período todo, o trabalho sempre ocorreu com os filósofos se interessando por questões relativas ao conhecimento. Ou seja, como fazer para produzir conhecimento verdadeiro. Só que estes filósofos que buscavam o conhecimento verdadeiro nunca se perguntaram se era possível ou não produzir-se um conhecimento deste tipo. Então, começou-se a fazer uma crítica a esta possibilidade mesma de um conhecimento verdadeiro. E a crítica estava em cima da capacidade do conhecimento. Será que o ser humano é capaz de conhecer? Essa crítica só vai aparecer a partir do século XVII. E aí é quando a filosofia vai fazer uma reflexão com base no problema do seu tempo. Vamos retomar de novo um pouquinho a filosofia pré-socrática. Nós vimos que o período pré-socrático vai do século VI e ele atravessa esse século VI antes de Cristo e se dá com os filósofos das colônias gregas. A gente citou vários deles, vimos qual era o problema que eles enfrentaram e averiguamos que algumas palavras são bem chaves nesse momento. Essas palavras costumam aparecer em concurso. Então, qual era o problema que eles enfrentavam? Era o problema da arqué. O que é o problema da arqué? É o problema que consiste em se buscar a origem do ser. Mas como assim buscar a origem do ser? É que hoje nós temos diversos tipos de objetos, de seres, de matéria. Mas pensa-se que nem sempre foi assim, que se nós retrocedermos ao passado, nós iremos diminuindo a quantidade desses objetos e chegaremos ao momento em que só existia uma única substância, e é dessa que virão todas as outras coisas. E aí a busca dessa primeira substância é o que nós chamamos de o problema da arqué. Não esqueçam, arqué, um dos significados é antigo, primeiro. Pois bem, os filósofos então fizeram um trabalho sobre isso e os dois mais significativos que vão aparecer no período que vai do sexto século até o quinto serão o Heráclito e o Parmênides. Falamos muito deles. Vimos que o Heráclito tentou compreender a multiplicidade do real. O que significa isso? Significa que uma coisa é uma coisa
mas ao mesmo tempo ele é muita coisa. Isso parece palavreado jogado ao vento, mas se você prestar atenção, em tudo você vai comprovar isso. Você mesmo é um e é muito. Quantas coisas existem em você? Quantos seres existem em você? Quantos órgãos, células? E por aí vai. Se você for buscando, vai achar uma quantidade incomensurável de seres que existem em você. Isso se dá em cada substância. Então, a multiplicidade do real. O real indica que algo existe, mas esse algo é ao mesmo tempo múltiplo. Só que o Heráclito ele não rejeita as contradições e ele quer apreender a realidade na sua mudança. Ele diz tudo muda o tempo todo no mundo e aí eu tenho que ver a realidade. Se tudo muda, será que eu posso dizer que uma coisa é alguma coisa? Ou a mudança é tão rápida que quando eu penso que algo pode ser indicado, já não pode porque já mudou? E esse é o grande problema de muitos filósofos desse período. O que temos diante de nós em um dado momento é diferente do que foi há pouco. Não esqueça daquela musiquinha que eu coloquei do Lulu Santos. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Então isso aí é a teoria do nosso querido Heráclito. Pois bem, para Heráclito o ser é o múltiplo. Não apenas no sentido de que há uma multiplicidade de coisas, como eu falei ainda há pouco. Mas além disso, tem outro sentido. Porque o ser está constituído de oposições internas. As coisas que existem entre nós, os germes, as bactérias, substâncias outras, elas existem às vezes lutando entre si. Então não é uma existência que vai toda para o mesmo rumo. Dessa luta nasce a harmonia. E essa harmonia é a síntese dos contrários. Ele vai ser criticado por Parmênides, que vai negar tudo isso. Ele vai se contrapor e vai propor uma doutrina que a gente vai chamar de imobilismo. Imobilismo do ser. Enquanto para Heráclito tudo muda o tempo todo no mundo, para Parmênides nada muda. E aí você vai ter um grande problema. Se nada muda, como é que eu explico as coisas que eu vejo mudando? Um bebê que de repente vira homem, uma semente que de repente vira árvore, isso não é mudar? E ele vai dizer, bom, não dá para negar, existe a mudança. A mudança também ele chama de movimento. Cada movimento é uma mudança. Eu estar aqui, depois estar ali, é uma mudança. O movimento, então, ele existe. Só que essa existência, ela só existe no mundo sensível. Na verdade, ou em outras palavras, o que ele quer dizer é, na verdade, ela não existe como essência. Ela existe na sensibilidade, ou seja, nós vemos coisas que não existem de verdade. A percepção pelos sentidos, ela é ilusória, ou seja, estamos vendo que não é. E esta percepção, ela é fundamentada na opinião. O que existe de fato? O que é verdadeiro de fato? Para o Parmênides, o mundo inteligível. Ele vai fazer essa contraposição entre o mundo sensível, que é o mundo da matéria, e o mundo inteligível, que é o mundo da verdade, o mundo das essências. Qual será a consequência de aceitarmos a teoria do Parmênides? É que haverá uma identidade entre o ser e o pensar. Em outras palavras, o que eu penso é como eu penso. Outra coisa que acontece nesse período, principalmente aqui entre os séculos V e IV, é a presença dos sofistas. Os sofistas, já falamos muito nisso, eram um grupo de pensadores que, vindo das colônias gregas, eles vão se opor ao pensamento constituído. E quem representa o pensamento constituído é Sócrates, Platão, Aristóteles. Então, eles serão inimigos, entre aspas, pelo menos ideológicos, mordazes desses pensadores. Nas obras de Sócrates, a República, por exemplo, que é uma obra de Platão, mas que fala sobre a figura de Sócrates, ela o tempo todo põe Sócrates em confronto com
os sofistas. Pois bem, embora ainda se discutissem os temas cosmológicos, o cosmos, as estrelas, os planetas, etc., os filósofos sofistas vão ampliar os questionamentos. Eles agora vão tratar de questões que têm a ver com a moral, a política e a antropologia. O homem, a antropologia. O homem será o centro do pensamento dos sofistas. Muito bem, eles serão chamados de mestres da retórica e eles se ocupavam de um ensino itinerante. Ou seja, tinha que sair andando, procurando quem queria comprar conhecimento. E isso também vai ser uma das razões porque Sócrates e os clássicos, que é o Platão e o Aristóteles, vão criticá-los, mas, segundo os autores de histórias da filosofia, vários livros de história da filosofia, segundo esses autores, nós temos que entender o seguinte: esse pessoal precisava disso, eles não eram pessoas cheias da grana, como nós dizemos hoje. Então era um jeito de sobreviver. No entanto, não podemos negar que eles se deslumbraram. Eles se deslumbraram e deslumbraram muita gente. Trouxeram assim uma coisa que encheu a cabeça das pessoas. E era exatamente essa ideia da retórica, a capacidade, o desenvolvimento da capacidade de você argumentar contra qualquer um e ser capaz de sustentar uma argumentação sem perder, entre aspas, né? Porque às vezes a gente pensa que perder é dar a última palavra, mas depende de se essa última palavra carrega consigo o senso de oportunidade, senão você perdeu mesmo dizendo a última palavra. Bom, mas aqui tinha muito isso, como fazer alguém segurar uma determinada ideia e não perder para as pessoas mais brilhantes que fossem. Era isso que eles faziam com os alunos. Por causa disso, eles já foram acusados demais, eu falei, e há mais uma coisinha aqui dentro dessas acusações está no fato de que eles chegaram a ser chamados mesmo de mercenários do saber. E esse apelido, digamos assim, veio em função de cobrarem pelas aulas. Se fosse assim, né, hoje nós todos seríamos mercenários do saber. Mas aí é um outro contexto, tem que entender que nesse tempo saber é coisa sagrada, não se rende. Eles tiveram desenvolvidas sobre eles uma visão bem pejorativa. Essa visão só vai ser modificada a partir do século XIX. Pois bem, duas grandes contribuições do sofista têm que ser ditas: a sistematização do ensino. Eles elaboraram um currículo de estudo que tinha gramática, retórica e didática, e eles elaboraram também o ideal teórico da democracia. Os dois grandes sofistas, os maiores, digamos assim, pelo menos os que se falam mais, que é o Protágoras, temos também o Gorgias. Vamos dizer algumas coisas de alguns deles. Falemos inicialmente do Protágoras. Ele dizia: o homem é a medida de todas as coisas. O que isso significa? Bom, tem várias interpretações, mas a que mais se sobressai é aquela que exalta a capacidade humana de construir a verdade. Em outras palavras, não há uma verdade fora do homem, é o homem que cria a verdade. Aí a gente tem uma ideia subjetivista da verdade que faz com que ela defenda ou dependa do homem. E temos o Gorgias também, que vai ser o mais famoso dos oradores da Grécia, e algumas das ideias dele importantes são, por exemplo, ele vai dizer que do ponto de vista ele vai ser um cético, melhor dizendo, do ponto de vista do conhecimento, ele era um cético, e ele vai dizer que o debate dos pré-socráticos sobre verdade e opinião era uma besteira, que havia esse debate antes, havia a opinião e a verdade. Pois bem, ele diz assim: quando a gente fala com palavras, e as palavras nunca são suficientes para expressarem a verdade. Então, toda vez que nós falamos, por mais sensata que sejam nossas palavras, elas expressam opinião. Então é besteira alguém achar que
é dono da verdade e outro é dono da opinião. Ele vai fazer uma crítica do conceito de verdade, que ele vai dizer assim: você não se deixa desvelar pelo pensamento. E a retórica não leva à verdade, mas ela leva à persuasão.